do Bonsai, sul de Minas, Diogo Snagger falando com vocês para mais um vídeo. E vou começar, pessoal, uma série, agora não sei de quantos vídeos, até eu ver que deu para eu passar o que eu pretendo. Essa série vai se chamar O que Saber Antes de Começar na Arte do Bonsai, antes de ingressar. Vai ser uma série aí voltada para iniciantes, né? Para quem está começando, para quem está aprendendo, ou para quem ainda não começou, ou para quem é apenas curioso. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre espécies, né? Quais espécies eu devo, eu preciso ou eu posso utilizar para poder fazer o bonsai. Então vamos lá. Antes, deixa seu joinha no vídeo, compartilhe os nossos vídeos aí nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos do Facebook, na sua linha do tempo. Dê essa força pro canal aí. E se você não é inscrito, se inscreva aí, clica no sininho, esses trem tudo aí que o povo fala, vocês fazem aí. Vamos lá pro vídeo. Galera, é o seguinte, né? Vamos lá falar um pouco sobre espécies para bonsai, né? Primeiro, você que está começando, você que ainda não começou, você que é apenas curioso. Número 1, bonsai não é uma espécie de planta, né? O bonsai é uma arte, né? Uma arte que se originou na China, blá blá blá, um monte de coisa. Então o bonsai não é uma planta específica. Essas plantas que você vê em supermercado, né, que você compra aí nesses mercados grandes, né, nesses hipermercados, nas floriculturas, essas florzinhas que vêm nesses vasinhos, deixa eu ver se eu tenho algum vasinho para mostrar aqui, não tem. Essas plantinhas que vêm nesses vasinhos, alguns vêm até em uma caixinha, algumas vêm escrito bonsai jovem, outros vêm escrito apenas bonsai. Olha, aquilo não é um bonsai, né? Aquilo é uma muda plantada em um vaso pequeno, né, que pode se tornar um bonsai, mas não é um bonsai, né? Algumas pessoas se sentem ofendidas até você falar isso não é um bonsai, mas é a realidade. Algumas delas têm até um bom potencial para se tornar um bonsai, porque apesar da muda, a muda cresceu ali em um vaso pequeno, algumas conseguem até criar um nebário interessante por estar nesse vaso pequeno, mas é preciso levar muitas outras coisas em consideração que nós vamos ver nesse vídeo ou nos vídeos decorrentes dessa série Bonsai, o que saber antes de começar. Esse nós vamos falar sobre espécies. Diogo, eu quero começar na arte do bonsai. Qual espécie que eu posso utilizar para poder fazer um bonsai? Eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha experiência pessoal. Quando eu comecei na arte do bonsai, pessoal, eu vou até colocar uma foto para vocês aí verem. Eu acredito que vai estar dando para vocês verem agora nesse minuto. Eu vou tentar ver se eu lembro de colocar. Se eu lembrei, vocês estão vendo agora aí. Quando eu comecei na arte do bonsai, pessoal, eu pegava tudo que eu via pela frente. Saía pegando tudo quanto é tipo de muda de árvore e coisa e tal. E eu juntei muitas plantas quando eu iniciei na arte do bonsai. Eu acredito que devo ter juntado em mais de 100 mudas, né? Isso é um ponto positivo ou negativo? Olha, depende muito daquilo que você vai poder. Algumas pessoas não têm espaço para ter muitas coisas, né? Algumas pessoas moram em apartamentos, outras pessoas não têm tempo de cuidar de tantas plantas assim. Diogo, mas eu quero fazer um bonsai. Então, falando um pouco da minha experiência pessoal, né? Se a gente sabe, né, como fazer, como começar, né? A maioria dos bonsaístas, eu falo começar por mim, é tudo cabeça dura, né? Não, principalmente quando a gente está começando, a gente acha que sabe, vai aprender e vai mexer ali, não aceita muito as dicas das pessoas de fora, ou não confiam nas dicas das pessoas de fora. Mas existem espécies mais propícias para a gente poder fazer o bonsai. Espécies que vai tornar
a nossa experiência de aprendizagem mais feliz, né? Eu aprendi com os meus erros, né? Você pode aprender também com os meus erros, entre aspas, erros, né? Porque tudo faz parte da aprendizagem. Quando eu iniciei, eu fui em um viveiro se chamava IEF, é um governo do estado, aqui na minha região. Lá tinha muitas mudas baratinhas, e eu trouxe lá várias mudas de ficus, eu trouxe também mudas de abraúna, eu me lembro direitinho, alecrim de Campina, né? Eu trouxe muitas mudas de árvores nativas aqui da minha região. E a maioria dessas plantas não chegaram a se tornar nem um pré-bonsai. Então são coisas que a gente vai martelando ali, se a gente, dependendo da pessoa, até desiste, né? Então é preciso a gente ter assim, levar em consideração as espécies mais usadas, as espécies que são mais propícias para a gente que está iniciando. Eu separei uma listinha para poder falar um pouco, né, para vocês. Vou dar um close que eu fiz até um monte de planta aqui para poder estar enfeitando o fundo do vídeo aqui. Olha, para quem está iniciando no bonsai, eu indico aí, ó, duas plantas bacanas para a gente começar: acerola e pitanga. Eu vou colocar nessa lista aqui também a jabuticaba. Acerola, pitanga e jabuticaba. Diogo, por que essas espécies são as melhores para poder começar? Eu vou tentar falar para vocês. Olha, a acerola, a pitanga e a jabuticaba, ela é ótima para poder começar. Primeiro, são plantas nativas, né? São plantas assim, tropicais. E a maneira destas plantas crescerem, a maneira destas plantas se desenvolverem, ajuda muito a nossa aprendizagem, ajuda a gente a entender a maneira que a planta se desenvolve e a maneira que a planta reage às intervenções que fazemos. A jabuticaba, a pitanga e a acerola têm isso em comum, né? Elas são plantas de folhas paralelas, né? A gente pode ver aqui, ó, em muitos vídeos eu já falei da folha axiliar, que é essa aqui, eu vou tirar as duas axiliar. Então são plantas que bifurcam facilmente, né? Igual eu tô com isso aqui. Se eu faço podas aqui, né, elas vão bifurcar nas duas folhas que restaram, elas vão crescer e bifurcar novamente. E isso ajuda a gente a entender a maneira que a planta cresce, né? Outra planta que se enquadra nisso, mas não é tão fácil assim a gente encontrar, é o ligustro, né? O ligustro também é uma planta que cresce de folhas paralelas, mas eu citei a acerola, a pitanga e a jabuticaba, porque muitas vezes a gente encontra essas plantas aí nas nossas hortas, né? A acerola, principalmente, é uma planta de muito fácil para a gente poder encontrar. O primeiro bonsai que eu fiz foi de acerola. Vou estar tentando colocar uma foto dele aí agora no vídeo, para vocês verem. Ele nem se encontra mais comigo, ele está lá com o Tomás. Aproveitar e mandar um abraço aí para você, Tomás. Abração aí. E ela está viva até hoje, eu fico feliz de vez em quando eu converso com ele. Então essas plantas eu indico porque são plantas de fácil acesso, plantas de fácil cultivo e plantas de fácil modelagem, né? Aqui nós estamos falando primeiramente sobre as espécies, depois nós vamos sair um pouquinho dessa questão, né, e partir para a questão da modelagem das nossas plantas. Porque o bonsai a gente começa de baixo para cima, cultivo, né, crescimento, desenvolvimento da planta, e depois a gente vem aí para a parte aérea. Nós temos aí o ficus, né? O ficus é uma planta que não é nativa. Eu vou usar esse aqui como exemplo, né? Uma planta que estava aqui. É bom a gente falar das histórias da pesada,
é bom a gente falar um pouco aí das histórias das plantas. É uma planta que foi confeccionada por mim, mas foi vendida e ela estava muito debilitada. E ela retornou aqui para minha casa para me poder reestruturar ela, tá respondendo bem aí. Mas voltando a falar do ficus, o ficus é uma planta também muito boa para a gente poder começar, porque o ficus ele é resistente. Para a gente poder matar um ficus, a gente precisa fazer curso. É uma planta de fácil modelagem e de médio, eu diria assim, médio, né? Médio a questão assim do acesso ao ficus. Na minha região aqui eu consigo encontrar ficus às vezes facilmente, né? Em beiras de muros, em calçadas. Muitos de vocês já devem ter visto aí em vários vídeos meus eu coletando alguns ficus. Agora é importante a gente levar em consideração essa questão do ficus. Para mim particularmente, antes que me apedrejem, a espécie melhor é o ficus retusa, ou, antes de eu levar mais uma pedrada, microcarpa, né? Alguns falam que isso aqui é microcarpa, outros falam que é retusa. Eu estou falando que é retusa. Pronto, acabou. Então é importante ser o ficus retusa. Diogo, mas e o ficus benjamina? Pessoal, estou falando aqui em questão, primeiramente, para quem está iniciando, para quem está ingressando. Depois nós vamos falar um pouco aí sobre algumas particularidades de algumas espécies, né? Então é importante, o ficus retusa é um dos melhores ficus para poder responder as intervenções, de melhor acesso e de melhor condição. Outra espécie interessante para a gente que está começando aí é a ceriça, né? Não tem nenhuma ceriça aqui para mostrar, não trouxe, né? Mas a ceriça foétida ou ceriça chinesa, né? É uma planta não muito fácil também de encontrar, mas é uma planta também que responde bem às intervenções, uma planta de crescimento lento, mas que ajuda muito a gente poder compreender a maneira de crescimento das plantas. Outra planta bacana que dá para a gente encontrar com facilidade também é a caliandra, né? A caliandra, ou também conhecida como esponjinha. Eu não tenho nenhuma aqui para mostrar, eu tenho só essa caliandra depauperata aqui. Não é das outras caliandras, já tive muito das outras caliandras, se não me engano acho que é brevipes, né? A caliandra rosa é uma planta também bacana da gente tá dando início no bonsai, né? São plantas, essas plantas que eu estou falando para vocês, são plantas de fácil estruturação, né? Porque o bonsai, diferente desses bonsai que eu falei anteriormente, que a gente compra em floriculturas, em hipermercados, diferentemente deles, porque eles não têm estrutura nenhuma, né? O bonsai, ele precisa ter uma estrutura. O bonsai é uma obra de arte, é uma coisa criada, é uma obra de arte viva. Então precisa ter ali toda uma estrutura segurando as folhas e dando a forma harmônica de uma árvore. A nossa intenção é poder se expressar lembrando uma árvore, né? Então essas espécies que eu estou citando aqui são as melhores espécies para a gente estar fazendo bonsai. O Pithecolobium, né? Diogo, tá com as folhas amarelas. Nós estamos no inverno, o Pithecolobium caduca, né? Ele perde algumas folhas agora no inverno. O Pithecolobium é uma planta nativa nossa, brasileira, utilizada não somente no Brasil, mas no exterior também. A gente vê lindos bonsais de piteco aí nos países de fora. É uma planta excelente para a gente fazer o nosso bonsai a partir de semente. É uma planta que cresce bem, aceita bem a poda de raízes, é uma planta que aceita bem a aramagem, o tronco dela é um tronco bonito, né? É uma planta que tem uma certa imponência,
Aqui eu tenho um outro Pithecolobium torto também, né? É uma planta que tem as folhas pequenas, né? As folhas delas são bastante proporcional para a arte do bonsai. Então, essa palavra proporcional, né? A gente precisa procurar espécies que vai ajudar nesse quesito proporção, né? Algumas espécies nos favorecem muito nessa questão de proporção, né? O Pitheca é uma, as folhas dele são bem pequenininhas, né? Ele nos favorece aí nessa questão da proporção das folhas, tem um tronco bonito. Algumas plantas igual ficus, né? Cada planta tem seu ponto positivo e negativo. O ficus, por exemplo, é uma planta que já tem as folhas maiores, então eu vou precisar entender um pouco aí, depois que eu fazer a minha estrutura base da planta, vou precisar aí, entender um pouco da questão da diminuição das folhas. A jabuticabeira também é uma planta que talvez eu tenha que diminuir um pouco das folhas. No caso do humus, também é uma planta que também eu vou precisar estar diminuindo as folhas. No caso do Pithecolobium é uma planta que não precisa. Falando mais um pouco sobre espécies, né? A jabuticabeira, temos aqui uma jabuticabeira bem grandona. É uma planta brasileira também, né? É uma planta que a gente consegue também encontrar com certa facilidade para quem mora no interior. Você pode também plantar sementes, lembrando que é muito lento o crescimento da jabuticaba a partir de semente, mas encontramos com facilidade mudas, né, em viveiros, né? Às vezes nós podemos encontrar mudas até maiores em algumas cidades que vendem em caminhões, né? Podemos também retirar mudas, né? Às vezes na roça do seu tio, na roça do seu avô, você pode ir lá naquele pé de jabuticaba que você costuma ir passar as férias lá no interior, pode ir lá e arrancar aquelas mudas de jabuticaba do chão e podem estar cultivando aí também. A pitanga, né? Uma planta muito interessante também para a gente poder começar. Aqui eu tenho uma mudinha de semente, né? Essa muda aqui, ela tem 2 anos que eu plantei de semente. Ainda não fiz nada nela, estou apenas cultivando, poucas podas, nem sei o que vai ser dela no futuro, mas a pitangueira também é uma ótima planta para a gente poder estar começando na arte do bonsai. Deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa aqui. A fome, eu escrevi aqui a fome para me lembrar, né? Algumas pessoas, quando se iniciam, né, como eu tive isso, tem aquela fome insaciável de juntar aquele monte de planta, aquela coisa, mas é preciso a gente criar, vamos dizer assim, o bom senso, né? Porque por experiência minha própria, por experiência de vários colegas também bonsaístas, que a gente conversa, a gente constata, com o tempo vai existir também um refinamento, né? Vai existir um refinamento no seu gosto para o bonsai. Tem uma palavra também que um amigo bonsaísta disse uma vez, que é muito relevante e interessante. É bom a gente tentar se especializar em 3 espécies, 4 espécies ou 5 espécies, né? Para a gente poder tirar o máximo daquilo, né? No início tudo é aprendizagem, depois é bom a gente se atentar ali, a pegar aquelas espécies que a gente gosta mais, que a gente se identificou mais, depois que passou esse período do início, a gente pegar essas espécies que a gente se identificou mais e tirar de tudo que a gente pode tirar dela. Por exemplo, o ficus é uma planta que eu posso fazer vários estilos com ele. Eu posso fazer ele sob rocha, eu posso fazer ele neagare, né? Então, tentar tirar. O ficus, ele aceita uma transfixia, ele aceita um enxerto. E tudo isso eu vou aprender com essas espécies
que eu me identifiquei no caminho de aprendizado que eu percorri para poder fazer o meu bonsai. Falei mais que o velho da cobra, né? Mas a gente precisa falar. Outra coisa que eu escrevi aqui também para falar, né? Eu coloquei aqui não usar. Olha, muita gente quer começar na arte do bonsai e já quer ir logo lá fazendo um bonsai de manga, né? Aí eu vou fazer um bonsai de manga. Ah, tem uma árvore na minha praça que dá uma flor linda, eu peguei sementes e vou fazer um bonsai. Eu vou fazer um bonsai de abacate. Tem gente que às vezes fala, vou fazer um bonsai de melancia. Olha, é preciso a gente ver, analisar e pensar nessa questão. Eu vou fazer um bonsai, né? Existe uma linha aí que precisa ver de qual lado da linha, né, a pessoa que está com esse interesse no bonsai, de qual lado da linha ela vai estar. Porque uma coisa é a pessoa ter assim a aptidão a ser bonsaísta, né? Ah, Diogo, mas o que é um bonsaísta? Olha, o bonsaísta, ele está sempre criando, ele está sempre fazendo, né? É como um pintor, né, de tela que está lá sempre pintando, fazendo várias telas, vende algumas telas, troca algumas telas, descarta algumas telas, né? Ser bonsaísta é não parar, né? O bonsaísta ele não para, ele está sempre criando, está com várias plantas ali, ele já se identificou com as suas espécies, talvez ele até, falar nessa questão de identificar com espécies, né? Eu tenho aqui coloquei uma mudinha de pinheiro negro aqui, que é uma espécie que eu não entendo nada, estou aprendendo no cultivo dela. Então o bonsaísta é assim, ele está sempre criando, está fazendo. E agora algumas pessoas querem apenas ali talvez brincar de fazer um bonsai. Eu quero fazer um bonsai de manga, eu quero fazer um bonsai de abacate, quero fazer um bonsai daquela arvorezinha que está lá na minha praça. Eu peguei semente de uma árvore que eu estava passando ali na estrada tal, e peguei semente, e a árvore é linda, e eu quero fazer um bonsai. Olha, isso não funciona. Principalmente se você não tiver experiência. Porque quando a pessoa fala dessa maneira, né, eu já compreendo que a pessoa não tem a experiência de fazer um bonsai. Porque uma coisa que a gente precisa levar em consideração, né, falando em questão de espécies também, é que a maioria das espécies de Mata Atlântica não são árvores boas para fazer bonsai, né? Elas não têm um genotipo que vai me favorecer a criar uma ramificação compactada, elas não vão me proporcionar compactação de ramificação. Porque para o bonsai eu preciso de plantas que me favoreçam e eu possa criar essa compactação da copa, né? E muitas dessas árvores que a gente vê na praça, que a gente vê lá, que a gente vê aqui, além de não me dar essa compactação, né? São plantas que muitas vezes não conseguem viver em um vaso confinado, né? São plantas que não vão me trazer aprendizado, né? Diogo, mas você já falou que a gente pode fazer bonsai de qualquer coisa. Podemos fazer bonsai de qualquer coisa. Mas como o bonsai também começa de baixo para cima, o meu aprendizado também tem que começar de baixo para cima. Uma das coisas bacanas da arte do bonsai é o conhecimento. Tudo que a gente aprende, né? A gente começa a entender a maneira que as plantas se desenvolvem, a gente começa a entender aí os nomes científicos das plantas, a gente começa a entender um monte de coisas que às vezes pessoas que são formadas nisso não sabem, né? A gente começa a estudar mais a fundo e descobrir coisas sobre tal espécie, que a gente nem imaginava. Então, falei tudo isso para poder
chegar no ponto que? No ponto para a gente poder fazer boas escolhas nas espécies para poder fazer um bonsai, né? Eu citei essas espécies para você que está começando, né? Que é a cerola, a pitanga, a jabuticaba, o ligustro, também conhecido como ligustrinho, o ficus retusa, como eu falei, a ceriça, o pithecolobium tortum ou o domossum, né? A caliandra, o humus, são plantas que vai te ajudar a você entender e aprender com elas mesmas. São para mim as melhores plantas para quem está começando. E frisando também essa questão dos bonsaizinhos de supermercado. Você pode pegar um bonsaizinho daquele, né? Essa pitanga, por exemplo, aqui, ó. Uma pitanga dessa aqui, as pessoas vão lá, fazem uma podinha nela aqui, ó, coloca naquele vasinho pequeno e coloca lá bonsai jovem. Aquilo não tem nada de bonsai, né? Basta você pegar, colocar na internet lá bonsai e ver fotos de um bonsai de pitanga e olhar para a sua pitanga. Ah, mas eu quero que a minha pitanga fique daquele jeito que eu vi na foto. Se você quer que a sua pitanga fique daquele jeito na foto, já é o primeiro sinal que tem o espírito de um bonsaísta em você, né? Já é o primeiro sinal que você tem espírito de bonsaísta e você pode começar a estudar e a querer ir em busca para poder transformar essa muda em uma planta parecida com aquela da foto linda que você viu. Mais uma espécie que eu quero deixar aqui nessa série do vídeo os pinheiros, né? Tem muita gente que fala os pinheirinhos. Esse aqui é um junípero horizontalis. Diogo, eu quero um bonsai desse, lindo, aquela coisa e tal. Olha, para quem está começando, eu não indico aquele tipo de espécie. Eu posso falar para você ter essa espécie, para já ir crescendo, você ver o desenvolvimento dela, mas eu não falo para poder ser a espécie do seu aprendizado, né? A espécie para você aprender, eu sugiro estas que eu já falei. Tem a playlist que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também, de dicas para iniciantes, para você dar uma olhada aí, que vai te ajudar também a compreender um pouco de tudo isso que eu falei aqui. No próximo vídeo dessa série, o que saber antes de fazer o bonsai, eu vou falar sobre plantar no chão, plantar no vaso do bonsai, plantar na bacia ou plantar em cima do telhado, brincadeira, né? Para estar um pouco aí dialogando com vocês. Eu quero pedir também, nesse vídeo em especial, que vocês possam deixar nos comentários para a gente poder, para mim poder saber, né, que tipo de tema que vocês gostariam aí que eu fizesse o vídeo comentando. Se estiver ao meu alcance, né, se eu souber falar sobre o assunto, eu vou pegar os assuntos mais relevantes que estiverem nos comentários aí para poder falar com vocês. Deixa seu joinha no vídeo, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.